Você já parou para pensar no que realmente te faz acordar todos os dias com fogo nos olhos? Existe uma armadilha na qual muitos de nós caímos, e ela é a necessidade de validação. Queremos que as pessoas vejam nosso progresso, reconheçam nosso trabalho árduo, aprovem as escolhas que fazemos. Mas a verdade é que no momento em que você começa a depender da aprovação externa, você entrega seu poder. Você permite que outros determinem como você se sente em relação a si mesmo. E isso é uma maneira perigosa de viver, porque as mesmas pessoas que aplaudiram você hoje podem ignorá-lo amanhã. E se sua confiança for construída com base nos aplausos delas, o que acontece quando os aplausos cessarem? Antes de mergulhar na mensagem de Billy Graham, comenta 1. Se você quer focar em si mesmo. Curtiu? Dá um like e se inscreve. Fica até o fim para uma surpresa que vai te inspirar. Por isso, a coisa mais importante que você pode fazer é focar em si mesmo. Não de uma maneira egoísta, mas de uma maneira que o torne melhor a cada dia. Veja, quando você faz de si mesmo a prioridade, você para de se preocupar com o que os outros estão fazendo. Você para de correr atrás de pessoas que não o valorizam. Você para de se explicar para aqueles que estão determinados a não entendê-lo. Em vez disso, você canaliza toda essa energia para dentro, onde ela realmente faz a diferença. É fácil se deixar levar pelo que os outros pensam. Talvez você tenha grandes sonhos, mas está com medo de dar o primeiro passo porque não sabe como as pessoas vão reagir. Talvez você esteja tentando melhorar a si mesmo, mas toda vez que faz progresso, alguém tem algo negativo a dizer. Deixe-me te contar uma coisa. As pessoas sempre terão opiniões. Elas sempre terão algo a dizer. Mas opiniões não pagam suas contas, não colocam comida na sua mesa e certamente não determinam seu valor. No momento em que você começa a priorizar seu crescimento acima da validação delas, você se torna imparável. Você para de olhar ao redor, imaginando se as pessoas notaram seu progresso. Você para de postar cada movimento que faz só para provar que está fazendo algo. Você para de viver para a aprovação de pessoas que nem notariam se você desaparecesse. Em vez disso, você desenvolve disciplina. Você acorda todos os dias e faz o trabalho, não porque alguém está assistindo, mas porque sabe que é necessário. Há poder em se mover em silêncio. Quando você está focado em si mesmo, não precisa anunciar cada objetivo, cada plano, cada sucesso. Você apenas continua trabalhando, continua crescendo. E antes que perceba, os resultados falam por si mesmos. As pessoas que duvidaram de você, elas verão. As que não acreditaram em você, elas verão. Mas a essa altura, a opinião delas nem importará mais. Porque você não fez isso por elas. Você fez por si mesmo. E deixe-me te contar outra coisa. Quando você realmente foca em si mesmo, você desenvolve um nível de paz que ninguém pode abalar. Você não é mais controlado pelos julgamentos dos outros, você não sente a necessidade de se explicar, você não se envolve em discussões desnecessárias tentando provar seu valor. Você apenas existe em seu próprio poder, sabendo que seu valor não diminui porque alguém não consegue enxergá-lo. Então quero que você se pergunte: você está vivendo para eles ou para você? Você está fazendo escolhas com base no que realmente quer ou está se ajustando para se encaixar na ideia de outra pessoa sobre quem você deveria ser? Porque no final das contas, você é quem tem que viver com as decisões que toma. Você é quem tem que olhar no espelho e sentir orgulho da pessoa que está olhando de volta. Ninguém mais. É hora de parar de buscar permissão para ser grande. Pare de esperar que alguém reconheça seu potencial antes de agir. Pare de esperar que as pessoas aplaudam.
antes de decidir acreditar em si mesmo. Deixa um "tô dentro" nos comentários, clica no like e se inscreve. Não pule, porque o final tem uma lição poderosa. Se você quer crescer, cresça. Se quer mudar sua vida, mude-a. Não desperdice mais um minuto esperando que alguém valide seus sonhos. Você é suficiente. E a única aprovação que você realmente precisa é a sua própria. Silêncio é uma das forças mais subestimadas que uma pessoa pode ter. Mas, em um mundo onde todos querem ser ouvidos, onde as pessoas sentem a necessidade de anunciar cada pensamento, cada movimento, cada opinião, o silêncio se tornou raro. Vivemos em uma era em que as pessoas acreditam que, se não falarem sobre o que estão fazendo, isso não deve estar acontecendo. Mas o verdadeiro poder não vem de falar. Ele vem de fazer. Ele vem de saber quando falar. E, mais importante, quando ficar quieto. Há algo no silêncio que deixa as pessoas desconfortáveis. Elas o confundem com fraqueza, com insegurança, com falta de confiança. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Silêncio é uma estratégia. Silêncio é disciplina. Silêncio é saber que nem tudo precisa ser compartilhado, que nem todo movimento precisa de um anúncio, que nem toda opinião merece uma resposta. Quando você aprende a controlar suas palavras, você ganha controle sobre sua vida. O problema é que as pessoas amam o barulho. Elas amam o drama. Elas amam a atenção. E muitos caem na armadilha de pensar que precisam se explicar para todos, provar-se para pessoas que nem importam ou responder a cada atividade negativa que cruza seu caminho. Mas deixe-me te contar uma coisa. Você não deve explicações a ninguém. Você não precisa provar nada a ninguém. As pessoas que realmente importam verão seu progresso sem que você precise dizer uma palavra. E as que não importam? Bem, elas nunca estiveram realmente prestando atenção. Há uma razão pela qual as pessoas mais bem-sucedidas do mundo não passam o tempo discutindo online. Elas não desperdiçam energia tentando provar-se para pessoas que estão determinadas a não entendê-las. Elas não anunciam cada passo que dão, porque sabem que o verdadeiro sucesso é construído em silêncio. É construído nos momentos quietos, quando ninguém está assistindo, quando ninguém está aplaudindo, quando ninguém sabe o que está acontecendo. É aí que o verdadeiro crescimento acontece. Mas alguns de vocês estão deixando a necessidade de validação atrasá-los. Vocês querem que as pessoas vejam o que estão fazendo. Querem que elas reconheçam seu esforço. E quando isso não acontece, vocês começam a duvidar de si mesmos. Mas a verdade é que a aprovação delas não é necessária para que você tenha sucesso. Você não precisa transmitir cada movimento para provar que está progredindo. O trabalho falará por si mesmo quando chegar a hora certa. Algumas coisas na vida devem ser protegidas. Seus planos, seu crescimento, seus sonhos. Nem todos merecem acesso aos seus pensamentos, suas emoções, seu próximo passo. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é manter as coisas para si mesmo. Porque no momento em que você começa a contar a todos o que está trabalhando, você convida opiniões, dúvidas, negatividade e distrações. E algumas dessas vozes plantarão sementes de dúvida em sua mente antes mesmo de você começar. Você já reparou que as pessoas que mais falam geralmente realizam menos? Isso acontece porque elas gastam toda a energia tentando convencer os outros de seu potencial, em vez de realmente fazer o trabalho. Mas quando você se move em silêncio, quando foca na execução em vez da explicação, você se liberta dessa armadilha. Você para de se preocupar com quem acredita em você. Você para de procurar aplausos. Você apenas faz o trabalho. E quando faz isso consistentemente, os resultados serão tão inegáveis
que você não precisará dizer nada. Veja, quando você domina a arte do silêncio, você se torna imprevisível. As pessoas não sabem o que você está fazendo. Elas não podem interferir nos seus planos. Elas não podem sabotar o que não vem chegando. E isso te dá uma vantagem, porque enquanto elas estão ocupadas falando, você está ocupado construindo. Enquanto elas estão distraídas pelo barulho, você está progredindo em paz. Silêncio não significa que você é fraco. Não significa que você tem medo. Significa que você entende que palavras não criam sucesso. Ações, sim. Significa que você sabe que nem toda batalha vale a pena ser lutada, que nem toda opinião merece uma resposta, que nem todo movimento precisa de um anúncio. Significa que você confia em si mesmo o suficiente para saber que o que é destinado a você virá, quer as pessoas vejam ou não. Uma das maiores armadilhas na vida é a comparação. Ela surge quando você menos espera. Você pode estar se sentindo bem consigo mesmo, orgulhoso do seu progresso, e então, de repente, vê alguém fazendo melhor, progredindo mais rápido, alcançando mais, e assim, sua confiança começa a ruir. Você começa a se questionar, imaginando se está atrasado, se não é bom o suficiente, se deveria estar fazendo mais. Mas deixe-me te contar uma coisa. A comparação é uma distração, e se você permitir, ela roubará seu foco, sua energia e sua alegria. A verdade é que não existem duas pessoas com a mesma jornada. Você não foi feito para seguir o cronograma de outra pessoa. Você não foi feito para ter o mesmo sucesso, as mesmas lutas ou as mesmas conquistas que a pessoa ao seu lado. E, no entanto, tantas pessoas desperdiçam tempo se medindo contra os outros em vez de focar no próprio caminho. Elas olham para o sucesso de outra pessoa e começam a sentir que estão falhando. Veem o que outra pessoa tem e, de repente, o que elas têm não parece suficiente. Mas o problema não é que elas estão faltando algo, é que estão olhando na direção errada. Quando você passa seu tempo se comparando aos outros, você tira os olhos do seu próprio progresso. Você para de ver o quão longe chegou porque está muito ocupado observando o destaque de outra pessoa. E sejamos honestos, as pessoas só mostram o que querem que você veja. As redes sociais tornam isso ainda pior. Você não está vendo as noites em claro, os fracassos, as dúvidas, os momentos de luta. Você está vendo a versão polida, a melhor parte, o produto final. E se você comparar seus bastidores com o destaque de outra pessoa, você sempre sentirá que não é suficiente. É por isso que você precisa disciplinar sua mente para permanecer focado no seu próprio caminho. Não importa o que outra pessoa está fazendo. Não importa o quão rápido ela está progredindo ou o quão bem-sucedida ela parece. O que importa é que você está crescendo, que você está melhorando, que você está se tornando melhor do que era ontem. Porque, no final das contas, a única pessoa com quem você deveria estar competindo é você mesmo. Alguns de vocês estão se segurando porque estão muito focados nas coisas erradas. Vocês estão olhando ao redor, verificando quem está na frente, quem está atrás, quem está assistindo, mas nada disso importa. O que outra pessoa está fazendo não tem nada a ver com sua jornada. Seu caminho é só seu. E no momento em que você começa a focar verdadeiramente em si mesmo, tudo muda. Você para de sentir a pressão de provar algo. Você para de correr atrás de coisas só porque outras pessoas as têm. Você para de viver pela definição de sucesso de outra pessoa e começa a criar a sua própria. Se você busca paz interior, comenta "foco" e dá um like maroto. Inscreva-se e fica até o final para um momento que vai te tocar. Mas isso exige disciplina. Exige ser intencional sobre onde você coloca sua energia. Exige lembrar a si mesmo que só porque outra pessoa está vencendo,
Isso não significa que você está perdendo. A vida não é uma corrida. Não há prazo para o sucesso. Você não está atrasado. Você não está para trás. Você está exatamente onde precisa estar. Pense nisso. Quando corredores estão em uma corrida, no momento em que começam a olhar para o lado para ver onde estão seus competidores, eles diminuem a velocidade. A forma deles se quebra. O ímpeto muda. Eles perdem o foco. Por quê? Porque pararam de correr a própria corrida e começaram a se preocupar com a de outra pessoa. Isso é exatamente o que acontece quando você deixa a comparação tomar conta. Você desacelera. Você perde o ímpeto. Você começa a tomar decisões com base no que outras pessoas estão fazendo, em vez do que é realmente certo para você. Mas quando você permanece na sua faixa, quando mantém os olhos para frente e a mente focada, você se move de maneira diferente. Você para de deixar distrações externas ditarem seu ritmo. Você começa a confiar que o que é destinado a você virá no seu próprio tempo. Você começa a entender que sucesso não é sobre ser o primeiro, é sobre ser consistente. Então, hoje, quero que você tome uma decisão. Uma decisão de parar de olhar ao redor e começar a olhar para dentro. Uma decisão de parar de se medir contra os outros e começar a se medir contra quem você era ontem. Porque no final das contas, a única competição que realmente importa é aquela entre você e seu próprio potencial. E se você puder acordar todos os dias e dizer: eu sou melhor do que era ontem, então você já está vencendo. Energia é uma das coisas mais valiosas que você tem. E, no entanto, muitas pessoas a desperdiçam em coisas que não importam. Elas a desperdiçam em discussões que não levam a lugar nenhum, em provar-se para pessoas que nem se importam, em segurar coisas que deveriam ter sido deixadas para trás há muito tempo. Mas quando você começa a entender o quão preciosa é sua energia, você começa a protegê-la. Você para de entregá-la tão facilmente. Você se torna intencional sobre onde ela vai, quem tem acesso a ela e o que você permite que ocupe espaço em sua mente. Nem tudo merece sua atenção, nem todo comentário precisa de uma resposta, nem toda situação requer seu envolvimento. Alguns de vocês estão exaustos, não porque estão trabalhando duro em seus objetivos, mas porque estão gastando muito tempo lidando com coisas que não os servem. Vocês deixam pequenas distrações tirá-los do que realmente importa. Vocês deixam a negatividade entrar no seu espaço quando ela deveria ter sido ignorada. Vocês se envolvem em conversas que os drenam em vez de elevá-los. E então se perguntam por que se sentem presos, por que parecem estar correndo em círculos. Não é que vocês sejam incapazes, é que estão gastando sua energia nos lugares errados. A verdade é que nem todos merecem acesso a você. Só porque alguém exige seu tempo, não significa que você tem que dá-lo. Só porque alguém questiona suas escolhas, não significa que você tem que se explicar. Você não deve ao mundo uma explicação sobre como escolhe viver sua vida. Algumas coisas devem ser tratadas em silêncio. Algumas batalhas não valem a pena ser lutadas. Algumas pessoas estão ali apenas para distraí-lo, para testá-lo, para tirá-lo do caminho. E se você não tomar cuidado, você se verá gastando mais tempo lidando com elas do que construindo a si mesmo. Há uma diferença entre estar ocupado e ser produtivo. Algumas pessoas passam a vida inteira ocupadas, mas nunca avançam. Elas estão sempre envolvidas em algo, sempre metidas em dramas, reagindo a cada pequena coisa que cruza seu caminho. Mas no final do dia, elas não têm nada a mostrar por isso. Sem progresso, sem paz, sem crescimento real. E isso acontece porque elas nunca aprenderam a proteger sua energia. Elas deixaram muitas coisas drenarem-nas. E quando chega a hora de seus próprios objetivos,
elas não têm mais nada a dar. Mas quando você começa a ser seletivo, quando começa a escolher onde sua energia vai, tudo muda. Você para de entreter distrações sem sentido. Você para de permitir que as pessoas o puxem para o caos delas. Você para de se explicar para aqueles que nunca estiveram realmente ouvindo. Você começa a se mover de maneira diferente. Você começa a proteger seu espaço. E mais importante, você começa a fazer progresso real. As pessoas sempre terão opiniões. Elas sempre terão algo a dizer sobre o que você está fazendo, como está fazendo e se acham ou não que você terá sucesso. Mas as opiniões delas não determinam sua realidade. As palavras delas não ditam seu futuro. E no momento em que você percebe isso, você se liberta. Você para de desperdiçar tempo tentando mudar a mente delas. Você para de tentar convencer as pessoas a verem seu valor. Você para de entregar sua energia para coisas que não o constroem. Em vez disso, você redireciona essa energia para onde ela pertence. Em você mesmo, no seu crescimento, nas coisas que realmente o movem para frente. Você começa a colocar seu tempo em seus objetivos, na sua paz, no seu progresso. Você para de reagir a cada pequena coisa e começa a responder apenas às coisas que realmente importam. Você desenvolve um nível de disciplina que permite que você permaneça focado, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. E deixe-me te contar uma coisa. Quando você começa a se mover assim, as pessoas vão notar. Elas podem não entender no início. Podem se perguntar por que você parou de se envolver em bobagens, por que não se explica mais, por que não reage mais como antes. Mas, eventualmente, Bud, elas verão. Elas verão o crescimento. Elas verão os resultados que vêm quando você para de desperdiçar sua energia e começa a usá-la sabiamente. Quer aprender a se priorizar? Comenta: silêncio é poder. Agora, deixa seu like e se inscreve. O final tem uma revelação que você não vai querer perder. Então, a partir deste momento, quero que você proteja sua energia como se sua vida dependesse disso, porque de muitas maneiras ela depende. Seja intencional, seja seletivo e, acima de tudo, seja focado. Porque quando você aprende a proteger sua energia, nada e ninguém pode impedir que você se torne exatamente quem você foi destinado a ser. Muitas pessoas querem sucesso, mas nem todas estão dispostas a permanecer consistentes. Elas ficam animadas com um novo objetivo, um novo plano, uma nova visão para suas vidas. Mas quando a excitação desvanece, o mesmo acontece com o esforço delas. Elas começam fortes, mas no momento em que as coisas ficam difíceis, no momento em que o progresso não acontece tão rápido quanto querem, elas desaceleram. Elas começam a procurar atalhos, resultados rápidos, um caminho mais fácil. Mas o verdadeiro sucesso não vem de fazer algo de vez em quando. Ele vem de aparecer todos os dias, mesmo quando ninguém está assistindo, mesmo quando ninguém está aplaudindo, mesmo quando parece que nada está acontecendo. As pessoas que realmente têm sucesso na vida não são as que falam mais. Não são as que fazem os maiores anúncios, que contam a todos o que vão fazer. São as que trabalham em silêncio, as que se comprometem com o processo, mesmo quando é difícil, as que aparecem para si mesmas, dia após dia, sem precisar de validação externa, porque elas entendem que consistência é o segredo. Não se trata de grandes movimentos. Trata-se de pequenas ações disciplinadas repetidas ao longo do tempo, mas muitas pessoas querem resultados sem a disciplina. Elas querem sucesso sem o sacrifício. Querem pular a parte difícil e ir direto para a recompensa. E quando isso não acontece rápido o suficiente, elas começam a dar desculpas. Começam a culpar as circunstâncias,
a culpar outras pessoas, a culpar tudo, menos a si mesmas. Mas a verdade é que o sucesso não funciona assim. Você não pode pular o processo. Você não pode evitar o trabalho. Ou você permanece consistente, ou você fica no mesmo lugar. Pense nisso. Quantas vezes você viu alguém começar algo cheio de motivação apenas para desistir algumas semanas depois? Quantas vezes você mesmo se comprometeu com algo apenas para deixar isso desvanecer quando a vida atrapalhou? Essa é a diferença entre aqueles que conseguem e aqueles que não conseguem. Os que conseguem não dependem de motivação, porque a motivação vem e vai. Eles dependem de disciplina. Eles dependem de hábitos. Eles dependem do entendimento de que o sucesso é construído nos momentos em que você não tem vontade de aparecer, mas aparece mesmo assim. Alguns de vocês estão sentados em sonhos que poderiam mudar suas vidas, mas estão esperando pelo momento certo, pelo humor certo, pelas circunstâncias certas. Você se diz que começará amanhã, na próxima semana, no próximo ano, mas no fundo, você sabe a verdade. Não existe momento perfeito. Não existe hora perfeita. A única coisa que importa é o que você faz agora. E se você não está disposto a permanecer consistente no presente, você nunca verá o futuro que deseja. Você tem que se mover em silêncio. Pare de anunciar cada plano, cada objetivo, cada passo que você vai dar. Pare de procurar validação antes mesmo de começar. Apenas faça o trabalho. Porque quando você fala demais, você dá às pessoas a oportunidade de plantar dúvidas em sua mente. Você abre a porta para distrações. Você começa a buscar aprovação em vez de focar na execução. Mas quando você se move em silêncio, quando você se mantém focado em seus objetivos, ninguém pode interferir no seu progresso. Deixe-me te contar uma coisa. As pessoas notarão seus resultados antes de notarem seu esforço. É assim que o mundo funciona. Elas não verão as noites em claro, as manhãs cedo, os sacrifícios que você fez. Elas não verão os dias em que você quis desistir, mas continuou. Mas um dia, quando os resultados começarem a aparecer, quando sua consistência começar a dar frutos, elas vão se perguntar como você fez isso. Vão pensar que aconteceu da noite para o dia. Não vão perceber que foi o trabalho que você colocou quando ninguém estava assistindo que fez toda a diferença. Se tá na vibe de Billy Graham, comenta "Bora focar" e clica no like. Inscreva-se e não sai, porque o final vai mudar sua perspectiva. É por isso que você tem que permanecer consistente, mesmo quando parece que ninguém se importa, mesmo quando parece que ninguém te vê. Porque a verdade é que o processo sempre vai te testar antes de te recompensar. Ele vai te perguntar o quanto você realmente quer isso. Ele vai te pressionar a continuar, quando seria mais fácil desistir. E se você conseguir permanecer consistente nos dias difíceis, nos dias em que nada parece estar funcionando, nos momentos de dúvida, então o sucesso é inevitável. Então, seja o que for que você está trabalhando, seja qual for o objetivo, seja qual for o sonho, permaneça consistente. Continue se movendo em silêncio. Continue aparecendo, mesmo quando é difícil, porque um dia, o trabalho que você está colocando agora falará tão alto que você não precisará dizer uma única palavra. A maioria das pessoas não percebe o quanto de barulho as cerca todos os dias. Barulho de opiniões, de distrações, de dúvidas, de conversas desnecessárias. E se você não tomar cuidado, esse barulho abafará sua própria voz. Ele te puxará em 100 direções diferentes até que você esqueça por que começou. É por isso que, em algum momento, você tem que desligar tudo. Você tem que tomar a decisão de bloquear as distrações, de se separar das coisas e das pessoas que nada fazem além de te atrasar. Porque se você não fizer isso,
Você passará sua vida inteira reagindo em vez de criando, ouvindo em vez de liderando, seguindo em vez de construindo. A verdade é que nem todos estão destinados a entender sua jornada. Nem todos vão apoiar o que você está fazendo. Algumas pessoas não acreditarão em você. Algumas pessoas vão duvidar de você. Algumas pessoas até tentarão te desencorajar. Não porque elas realmente saibam o que é melhor para você, mas porque elas não têm a coragem de fazer o que você está fazendo. E quando elas te veem crescendo, quando te veem se libertando dos limites que elas aceitaram para si mesmas, isso as deixa desconfortáveis. Isso as força a questionar suas próprias escolhas. E, em vez de subir mais alto, elas tentam te puxar para o nível delas. Mas isso não é sua preocupação. Você não deve explicações a ninguém pelo seu crescimento. Você não precisa de permissão para se tornar quem você foi destinado a ser. Alguns de vocês estão carregando o peso das expectativas dos outros, das dúvidas dos outros, dos medos dos outros. E isso está te atrasando. Você está hesitando, pensando demais, porque está muito preocupado com o que as pessoas vão dizer. Mas deixe-me te contar uma coisa. O que elas pensam não importa. Elas não são as que terão que viver com as consequências das suas escolhas. Você é. E se você passar sua vida tentando deixar todos confortáveis, você nunca alcançará todo o seu potencial. É por isso que você tem que aprender a se mover em silêncio, a manter sua visão protegida, a parar de permitir que vozes externas controlem sua direção. Porque quando você começa a se elevar, as distrações aumentarão. Quanto mais você cresce, mais as pessoas terão opiniões sobre o que você deveria ou não fazer. E se você der atenção demais a elas, você começará a ajustar suas ações para se encaixar nas expectativas delas, em vez de no seu próprio propósito. Mas as pessoas que realmente têm sucesso na vida, as que alcançam todo o seu potencial, entendem algo que a maioria não entende. Elas entendem que o silêncio é poder, que a disciplina é mais forte que a aprovação, que o verdadeiro foco vem de desligar o desnecessário. Elas sabem que seu sucesso não depende de ser compreendido por todos. E então, elas continuam avançando, mesmo quando ninguém mais vê a visão. Alguns de vocês têm sonhos tão grandes que te assustam. E porque te assustam, você procura por segurança. Você quer que alguém te diga que está no caminho certo. Você quer confirmação antes de dar o próximo passo. Mas deixe-me te perguntar uma coisa. Se as pessoas ao seu redor não conseguem ver o que você vê, se elas não acreditam no que você acredita, o que acontece quando essa confirmação nunca chega? Você para? Você encolhe sua visão para se encaixar na pequena perspectiva delas? Ou você continua, mesmo que ninguém mais entenda? Você não pode se dar ao luxo de esperar por validação. Você não pode se dar ao luxo de desacelerar só porque as pessoas ao seu redor ainda não entendem. Você tem que estar disposto a avançar, mesmo em silêncio, mesmo na incerteza, mesmo quando ninguém mais acredita, porque a crença começa com você. Ninguém vai te levar a sério até que você se leve a sério. Ninguém vai confiar na sua visão até que você confie nela primeiro. E quanto mais você depende de validação externa, mais fraca se torna sua base. É por isso que é tão importante ser intencional sobre o que você ouve. Se você se cercar de pessoas que duvidam, que hesitam, que sempre veem o pior cenário, essa mentalidade vai te contaminar. Mas se você se cercar de disciplina, de foco, do tipo de silêncio que constrói, você se moverá de maneira diferente. Você carregará consigo uma confiança silenciosa que não precisa ser explicada. A mensagem de Billy Graham, em Foco em Si Mesmo e Fique em Silêncio, me tocou profundamente, como um tambor que ecoa no coração de quem busca crescer
sem se perder no barulho do mundo. No Brasil, onde a vida pulsa com cores, sambas e conversas calorosas, é fácil se deixar levar pela necessidade de validação. Quantas vezes postamos algo nas redes sociais esperando likes ou hesitamos em seguir um sonho por medo do que os outros vão dizer? A lição de Graham é um convite para virar o jogo, focar em nós mesmos, não com egoísmo, mas com propósito. Aprendi que o silêncio não é fraqueza, mas uma força poderosa. É como um momento antes de um gol no Maracanã, quando todos prendem a respiração. É nesse silêncio que a mágica acontece. Na correria do dia a dia, muitas vezes, gastamos energia tentando provar nosso valor ou comparando nossa jornada com a dos outros. Mas a verdade é que ninguém vive nossa história. Cada passo, cada suor, cada conquista é nosso. Aplica-se isso na vida ao escolher onde colocamos nossa energia. Em vez de discutir com quem não entende, invisto em melhorar um pouco a cada dia. Seja aprendendo algo novo, cuidando da saúde ou perseguindo um sonho, o importante é ser consistente, mesmo quando ninguém está olhando. No Brasil, onde amamos compartilhar, o silêncio estratégico nos ajuda a proteger nossos planos até que floresçam. Essa mensagem me ensinou a confiar mais em mim, a não esperar aplausos para seguir em frente e a encontrar paz em minha própria jornada. Que tal aplicarmos isso hoje? Escolha uma meta, trabalhe em silêncio e deixe os resultados falarem por você. Gostou dessa mensagem poderosa? Então deixa seu like para fortalecer, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir isso e se inscreve no canal para não perder nenhuma inspiração. Comenta aqui embaixo. O que você vai fazer hoje para focar em si mesmo? Bora crescer juntos!